Por que demora a entrega da prótese dentária com implantes dentários? Vamos só separar o que é demora e o que é o prazo da osseointegração. O paciente que vai fazer a cirurgia com implantes dentários, ele tem que entender que esse implante dentário ele precisa ficar ósseo-integrado. É o termo odontológico para a gente falar que o implante ficou firme no osso. Se ele ficou firme no osso, a gente consegue colocar carga. Carga é força. Você consegue instalar o dente no implante. São dois casos muito conhecidos, carga imediata ou não, ou seja, você fez a cirurgia hoje e o dentista conseguiu colocar um dente provisório hoje, vai conseguir colocar um dente provisório amanhã, vai conseguir colocar um dente provisório daqui uma semana, dependendo da logística do laboratório, da complexidade do caso, você conseguiu carga imediata, então você não vai ter demora. Não é todo paciente, o paciente tem que entender que não é todo caso, que você vai lá, vai colocar o implante e vai sair com o dente na boca, não é assim que funciona, tá? Existe possibilidade, mas não vai acontecer. Não é só questão técnica também, é questão de logística, orçamento, qual clínica você trabalha, experiência do profissional, tem um monte de coisa. Agora, se você não tem carga imediata, você vai ter que esperar 4 a 6 meses para você ter a tua prótese fixa parafusada nos implantes dentários. Você pode ter uma prótese removível, se for caso total, né, para o protocolo. Se for 1 ou 2 dentes, você pode ter uma fixa provisória colada nos dentes do lado. Vai ter algumas coisas que o dentista pode fazer. Mas a definitiva vai levar esse tempo. Mais de 6 meses, o implante já está ósseo integrado e a prótese não está lá, o dentista não começou a fazer, vai da tua negociação. Talvez tenha algumas clínicas, essas clínicas meio populares aí, que os caras parcelam em 200 mil vezes. Tem clínica que pode apresentar uma abordagem de tipo, enquanto o paciente não pagar tanta, a porcentagem tanto, eu não vou entregar. Só que eu já vi relatos aqui no TikTok das pessoas falaram, eu já paguei e não entregou. Cara, você tem que pressionar o seu dentista. Agora, a espera de 6 meses, 4 meses para implantes dentários é normal. Já próteses removíveis, outro tipo de prótese fixa, depende do fluxo do dentista, depende do fluxo do laboratório. Neste momento, neste mês de agosto para setembro, eu estou em setembro, nós estamos em setembro hoje, o protético que eu trabalho, o laboratório dele, perdeu 3 funcionários. A galera não quer trabalhar, só quer ficar de conversa, quer ganhar direito aqui, direito lá, aquele pessoalzinho, só quer saber de não trabalhar, né? Não está aí para produção. Ele está passando com dificuldade para entregar as próteses, daí vai ter um período que demora. Talvez o outro colega que tem um laboratório que não está passando por esse problema, não tenha demora. Tem que entender isso, mas a dica que eu dou para todo mundo é o seguinte, você tem que conversar com o teu dentista, porque o teu dentista, se você está num bom dentista, o cara vai te falar, olha, atrasou por causa disso. Não, não está atrasado, você não tem o tempo de osseointegração ainda. Vai de você conversar com o seu dentista. Prótese provisória com implantes dentários não deveria ser opcional? Afinal, eu vou ficar 4 a 6 meses esperando a osseointegração. Não tive carga imediata, só vou fazer definitiva depois de alguns meses. E o provisório é opcional? Na verdade, o provisório ele não é opcional. O provisório ele vai ajudar muito na acomodação da gengiva para a prótese definitiva, onde a gente vai deixar várias semanas com o provisório para deixar um perfil de emergência muito adequado, para depois, quando for fazer a instalação da prótese de porcelana, a gente não ter uma gengiva com formato inadequado. Além disso, falando em dentes unitários, quando a gente usa a prótese provisória, a gente consegue mostrar para o paciente como que vai ficar a possível estética daquele dente, como que vai ficar a cor daquele dente, porque afinal um bom protético consegue fazer a estética muito similar entre um material e o outro, que muda a qualidade, a durabilidade e longevidade de cada material, mas a gente também consegue ter uma previsibilidade de alguns problemas. O paciente às vezes não está se acostumando, ele deve ter se ele tiver algum hábito parafuncional que está levando uma trinca ou uma fratura, a gente já percebe antes da porcelana. Não, a prótese provisória, ela faz parte. Tem colegas que podem passar essa opção? Tem. Tem colegas que às vezes não usam a prótese provisória? Tem. Mas quando o paciente tem a carga imediata, aqui no consultório a gente sempre usa o provisório, porque o provisório vai ajudar sim na confecção da parte gengival para uma melhor prótese definitiva depois. Eu tinha terminado esse vídeo, você está vendo uma pequena edição e vou acrescentar. Vai dar problema se você não fez, por exemplo, o provisório e o teu dentista já terminou? Não, não vai dar problema. Só estou falando que às vezes é um pouco mais chato e às vezes o resultado é muito melhor com a prótese provisória. Então, se você já fez e não teve a tua prótese provisória, mas hoje a sua prótese está tudo ok, beleza. Mas se você está passando por aquele momento de estar fazendo a prótese definitiva, a gengiva está incomodando, pode ser isso, tá? Existem algumas adaptações da gengiva que com o provisório a gente consegue deixar bem melhor.
Você vai fazer prótese protocolo, você precisa fazer dentadura fixa com implantes dentários, mas você tem muito medo, você tem uma ansiedade descontrolada, você não consegue se imaginar fazendo esse tipo de trabalho. Existe solução. E eu vou falar para você o que você deve pesquisar. Lógico que eu vou falar aqui também durante esse vídeo sobre a mudança do valor que você vai ter nesse tipo de tratamento, mas é uma solução. Comentário desse camarada: estou tentando superar o medo para fazer uma prótese protocolo. E eu entendo. As pessoas têm histórias diferentes e às vezes as pessoas têm alguns traumas, seja pelo fato que levou a perder seus dentes, ou seja pelo trauma também com dentistas no passado, quando era mais novo, em alguma situação. Você pode ter caído por um dentista que a experiência não foi muito agradável e o trauma acontece. E eu, como dentista, há 20 anos, eu sei. Não é a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não gosta de dentista. Eu fico triste todo dia. Galera aqui, vem aqui, eu sei que não gosta. Mas medo, mas aquele medo mesmo, faz a pessoa suar, que faz nem vir no consultório, são poucos, mas tem. Qual é a dica que eu quero dar para esta pessoa e para outras pessoas que podem fazer prótese protocolo? Primeira coisa, pesquise um dentista que trabalhe com cirurgia guiada. A cirurgia guiada ela vai ser feita se você fizer a tomografia. Com a tomografia a gente vai ter um guia cirúrgico e você vai conseguir fazer a sua cirurgia sem cortes. Uma cirurgia sem cortes, que só faz a fresagem pelos orifícios do guia cirúrgico, é extremamente mais tranquila, muito mais tranquila do que a cirurgia normal, convencional, onde você faz o rebatimento. E a última dica que eu quero falar é o seguinte: existem colegas dentistas, existem clínicas que estão operando com sedação. O dentista tem uma parceria com um médico anestesiologista, o médico vai lá, ele faz toda essa sedação do paciente, você vai pagar a parte, talvez seja uns 3 mil, 4 mil reais, a parte só de anestesia. Sim, vai aumentar o ticket. Se você quer um pouco mais de conforto, e você quer um pouco mais de segurança e mais precisão, para você ter um dentista que tem esse bom relacionamento com o médico, uma clínica que tem estrutura para receber esse tipo de profissional, o orçamento vai ser diferenciado. Mas talvez seja a situação da pessoa. Tem grana e não quer fazer porque tem medo. Se é medo, você tem como resolver, porque sedado, tu não vai perceber nada. Tu vai estar sedado, quando você acordar, a prótese está, o procedimento vai ter sido terminado, tá? Então é uma boa dica para vocês. Pesquise estas questões. Se você não quer ou não pode gastar com sedação ou com um ticket alto mais alto, pelo menos cirurgia guiada. A cirurgia guiada ela já é indicada para todo paciente. Não estou falando nem paciente que tem medo demais. É que ela é muito menos traumática mesmo. Danifica os dentes colocar lentes de contato? Não irá danificar os seus dentes, mas o paciente tem que entender que são laminados cerâmicos e para a boa execução vão ter pequenos desgastes. Alguns casos específicos não terão desgastes. Se você fizer uma comparação com facetas de resina composta, então vai ter casos que a gente consegue fazer com a técnica aditiva, ou seja, colocar a resina composta, mas em muitos casos existe sim o desgaste para esconder aquele substrato e fazer a nova anatomia dental, então você vai ter desgastes, tá? Qual que é a comparação entre esses dois tratamentos? Você precisa ir num profissional, num dentista que trabalhe com isso. Não nessas clínicas populares que ficam empurrando só procedimento e querem vender. Você está louco para fazer uma faceta de resina ou você está louco para fazer lentes de contato. Tá? O seu caso tem indicação para isso e você vai lá num profissional que fica só empurrando para faturamento. Vá no profissional que você vê pelas redes sociais e que você tem indicações de outros amigos que já fizeram tratamentos com eles, que você vai ter mais segurança nisso. Preciso colocar o aparelho ortodôntico, quanto custa? Não tem como saber, mas eu vou falar para você como que são as precificações bem comuns que você encontra por aí. O mais conhecido, manutenção. Você vai no seu dentista, faz a avaliação, faz a documentação, alguns dentistas vão pedir tomografia, você vai fazer o planejamento e vai escolher o tipo do aparelho. Autoligado ou não, estético ou não, alinhador ou não, e você vai fazer a compra do aparelho e vai pagar a manutenção. Aí vai ter umas pop-land da vida, alguns dentistas também que às vezes gostam de trabalhar de graça, que não vão cobrar aparelho, vão te dar a documentação, né, vão ficar pescando lá no Oceano Vermelho, querendo pacientes que ficam pagando uma quilherinha por mês lá. E você tem alguns dentistas também que vão trabalhar com você com uma precificação mais justa, que é o valor fechado. O valor fechado é aquele tratamento que o dentista fala, olha, teu tratamento é tanto, 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, 7.500 reais, 3.400 reais. E ele vai lá e faz um pagamento à vista ou faz o parcelamento em poucas vezes. Indicação barateza de acessórios de higiene oral. A
aqui do TikTok Shop, tá? Eu estou fazendo meus vídeos todos os dias, tirando suas dúvidas sobre saúde bucal. Acabei de falar sobre pino de fibra de vidro e coroa dentária, acabei de falar sobre prótese com metal e acabei de falar sobre implantes dentários, se é para milionário ou não. Então já cola aqui no perfil de dentista que tem muitas questões, tá? E é lógico que eu venho aqui na minha vitrine e eu olho se tem alguma promoção bacana para vocês e olha só, tem coisa bacana. Vocês sabem que aqui no perfil de dentista eu só falo sobre coisas que eu conheço, principalmente da minha área, que eu sou dentista. Você sabe que o irrigador oral é um acessório muito importante para você que tem aparelho ortodôntico, para você que já fez uma restauração grande, se tem tratamento de canal feito e tem uma restauração, é muito importante, porque como você não tem mais dor naquele tratamento de canal, você pode às vezes não cuidar direito da higiene, pode acontecer uma falha na tua higienização, e você só ia no dentista quando doía. Se não doeu agora, o que acontece? Pode dar problema. A dica que eu dou é sempre você ir no seu dentista, mas o irrigador oral vai ajudar você na limpeza. E se você tem próteses fixas, como prótese protocolo, pontes fixas de 2, 3, 4 elementos com implantes dentários, ou até prótese adesiva de um elemento, e você não tem um irrigador oral, é impossível você fazer a higienização de uma forma mais adequada. Você precisa fazer a limpeza com o seu dentista a cada 6 meses, mas você precisa ter um bom acessório. Tá? E é claro, aparelho ortodôntico, não tem como. Tudo que você come para naquele aparelho, você precisa limpar. Aí, o que acontece? O paciente do aparelho geralmente está ali segurando a onda para não gastar o dinheiro da sua manutenção, não quer gastar muito. Então aqui, ó, neste carrinho aqui, tem um combo de saúde bucal. Eu já indiquei escova elétrica da Oral-B, já indiquei essa escova pretinha aqui, que é mais barata, elétrica, também ela funciona, é bacana, tá? E esse irrigador oral, que é o mais barato do mercado, e aqui no TikTok tá mais barato ainda. E agora fui ver na vitrine ter esse combo desses dois acessórios por menos de R$40, R$50 aqui, tá muito barato. Se o preço normal deles é R$40, R$45, cada um R$28 cada um, dependendo da promoção e do vendedor que você pega. Então, clica aqui que este combo, não sei se você vai estar vendo esse vídeo e você tem essa promoção ainda, porque no TikTok Shop as coisas mudam, mas olha só, se você não tem nenhum irrigador oral e você nunca usou uma escova elétrica, é o melhor ponto de partida. Comprar um acessório desse simples e barato. Vai funcionar e vai te ajudar. Mais para frente, você quer um irrigador oral melhor, você quer uma escova elétrica mais tecnológica, a gente pode dar dicas para você aqui, mas pelo menos você se acostuma e vê se é para você ou não. Aqui no carrinho tem promoção e é só comprar e já dá aquela força pro canal do dentista, né? E também não deixa de seguir aqui o perfil onde a gente tira suas dúvidas sobre saúde bucal. Pino e coroa no dente, quando que o paciente precisa fazer esse tratamento? Fique comigo até o final desse vídeo, que aqui no perfil de dentista eu tiro suas dúvidas sobre tratamentos odontológicos e já segue o perfil porque você não pode ficar por fora desse conhecimento. Afinal, quando você sabe algumas coisas antes, você gasta menos com o seu dentista. Ou, pelo menos, foge do dentista cilada. Beleza? Olha só, quando que você precisa de um pino e de uma coroa? Tá? Você vai lá e quebrou o seu dente. Quando você quebra o seu dente, você vai no seu dentista para arrumar o seu dente, né? Para ter o dente de novo. E as formas que o dentista pode fazer esse seu dente novo são 3. Tá? Vou falar de uma forma muito simples, direcionada para pacientes. Ou você restaura esse dente, o dentista desenha com a massinha, faz uma faceta, né? Resina composta, bem bonitinha. Ou você quebrou muito esse teu dente e você precisa de uma prótese, ou seja, eu não tenho como colocar uma massinha ali. Eu preciso mandar para o laboratório o molde ou escaneamento e vira um dente de porcelana, vira um dente de acrílico, tá? E quando você tem que fazer essa coroa, você precisa de um núcleo metálico de preenchimento ou um pino de fibra de preenchimento, que é o pino. Ou às vezes, você quebrou demais o teu dente, você tem que arrancar e colocar uma coroa com implante dentário. Então você já entendeu que o pino e a coroa é quando você está no meio do caminho. Ou seja, você não vai perder o teu dente. Dá para salvar a tua raiz ainda. Você já fez um tratamento em canal, você já gastou com esse tratamento em canal, você pode colocar um pino e colocar uma coroa ali. Mas não tem estrutura para aguentar a adesividade de uma restauração. Hoje, com os materiais mais tecnológicos, com as melhores resinas, com os melhores sistemas de ativação e os melhores sistemas de adesão, lógico, quando você faz com um dentista bacana e que trabalha com bons materiais, porque não é só desculpa para vender mais caro não, meus amigos. O material odontológico mais caro, ele é muito mais eficiente. Existem resinas compostas no mercado que já foram criadas há mais de 30, 35 anos e ainda são comercializadas. E a gente consegue resolver alguns casos, mas o que acontece? É uma resina barata e o resultado é barato também. Agora, um dentista que tem um fotopolimizador bacana, um dentista que usa uma resina bacana, ele consegue fazer ótimos tratamentos.
E quando eu estou falando de ótimos tratamentos, tem até situações borderline, ou seja, aquela situação que está mais para cá do que para cá, não tem nada muito decidido ainda. Um bom dentista com bons materiais consegue fazer uma restauração numa situação onde o outro dentista não consegue, seja tecnicamente ou seja por experiência, porque ele não consegue enxergar, ele não consegue acreditar que o material vai trabalhar ali. Às vezes o cara até é bom, só trabalha com materiais ruins. Mas você entendeu a lógica do vídeo. É que você usa um pino e você usa uma coroa quando a extensão está prejudicada para fazer uma restauração. E é assim que funciona. Lógico que se você quebrou esse teu dente assim, ó, de primeira, teu dente nunca teve um problema, e você levou um soco, se acidentou no carro de moto, quebrou tudo, você tem que ter o tratamento de canal feito para fazer este pino e esta coroa. E geralmente quando é um trauma muito grande, às vezes a gente pode até pedir uma tomografia para ter certeza que você não fraturou a raiz. Porque se fraturou a raiz, vai para o terceiro ponto, que é uma coroa com implantes dentários. Se você já fez uma coroa e um pino, comente aqui se você se incomodou ou não. Porque eu já vi alguns vídeos das pessoas reclamando que não para. Não. Não. Coroa bem feita e bem indicada dura muito. O que acontece é se você foi no dentista cilada, meio barateiro e que não deu certo, ou se esse dentista, talvez com menor experiência, fez aonde não ia dar certo. E tem outra situação que acontece muito. Sabe quando você vai fazer uma avaliação do seu dentista e ele passa um orçamento até que fica um pouco alto, porque tem um monte de coisa para fazer? É uma ponta embaixo, o dente em cima, e você quer fazer só o dente da frente que quebrou? Se a tua oclusão e a tua mordida não estiver boa, você pode ir no melhor dentista, com a melhor resina, com o melhor pino de fibra, com o melhor cimento, vai dar BO. A reabilitação bucal, ela tem que ser feita por completo, infelizmente, beleza? Mas é isso aí, o vídeo sobre pino e coroa, eu espero que vocês tenham gostado e não deixe de se inscrever aqui no perfil do Dentista. Se você faz a restauração e depois de um mês você tem muita dor, o que você pode fazer? Primeira coisa, você tem que ir no seu dentista. Mas olha o relato desta pessoa aqui, ó. Fiz a restauração, está com um mês. Meu dente não estava cariado. Mas então por que você fez a restauração? Se você não tem cárie, por que você fez a restauração? Você tem cárie, você faz uma restauração. Se você tem uma restauração antiga e você trocou a restauração, você trocou porque tem infiltração. Infiltração começo de cárie. Então você tem esse problema, tá? Por que você fez a restauração se você não teve cárie? Então vamos lá. Mas a questão é o seguinte, você pode ter dor pós-operatória, tá? Vai mudar de paciente para paciente, vai mudar de cavidade para cavidade, ou seja, um dente maior, um dente menor, vai incomodar mais ou não. Como foi feito, pode acontecer de ter uma sensibilidade diferente, tá? Agora, essa dor depois de um mês, está doendo um mês direto? Nunca passou a dor desde que você fez a restauração? Ou depois de um mês apareceu? Se é este segundo caso, estava um mês quieto, depois de um mês apareceu, indiferente se é horrível ou não, tem coisa nova no pedaço. Mesmo que o raio-x não demonstre nada, mas um bom dentista vai encontrar uma indicação, porque se aparece uma dor um mês depois, vai aparecer alguma coisa, seja no dente do lado, no dente de cima, tem coisa relacionada aí. Basta fazer uma pesquisa bem bacana. O fato de ter feito uma restauração por plano não quer dizer que, mas pode acontecer. Se você for numa clínica que fez um atendimento mais rápido, alguma coisa pode trazer sensibilidade. Mas mesmo você indo num bom dentista, pode ter uma sensibilidade dentária. Lógico que o dentista que faz uma restauração mais cara, o dentista que trabalha com fotopolimizador, que é aquela luzinha mais cara, um dentista que faz um tratamento com isolamento absoluto, ele usa adesivos específicos que muitos dentistas não usam e tem adesivos específicos para cavidades onde a gente não faz, por exemplo, aplicação de ácido na dentina e a gente diminui a sensibilidade pós-operatória, pode acontecer. Mas, teoricamente, você teria sensibilidade desde então, certo? Se apareceu um mês depois, teria que averiguar isso aí. O tratamento com implante dentário é um tratamento só para milionários? Claro que não. É um tratamento que tem um valor, um ticket médio mais alto, porque é um trabalho mais específico, é um trabalho que tem custos inerentes, e eu tenho certeza que você que vai fazer a cirurgia com implantes dentários vai querer ser operado por um bom dentista, numa clínica limpinha, com biossegurança impecável, e olha só, tudo isso é repassado. Por que é repassado? Porque os dentistas barateiros, aquelas clínicas populares que fazem abaixo valor, podem falar o que quiser. Tem alguma coisa que eles deixam de fazer.
tá? E daí às vezes o tratamento não é tão indicado assim para você. Mas falando sobre ser milionário ou não, cada um tem sua percepção de riqueza, cada um tem sua percepção sobre ser milionário, mas de fato não, né? Milionário é uma galera que tem muita grana. E para você fazer um tratamento com implantes dentários, seja de um dente, ou vamos pegar exemplo da prótese protocolo. A prótese protocolo, a gente já falou aqui, eu não posso falar preços na internet, até porque não tem lógica, né? Cada caso é um caso. Mas vocês falaram preços aqui na internet no último vídeo que eu fiz, faz alguns meses, que deu uma média lá de 15 a 30 mil reais. 30 mil reais, casos mais complexos, lógico que tem precificações até mais altas, e teve pessoas que pagaram 9, 10 mil reais numa prótese protocolo. 9 mil reais. É grana? Para muita gente é grana. Agora, é coisa para milionário? Claro que não. Você consegue achar dentistas bons, talvez você não vai encontrar a melhor clínica, mas você consegue encontrar dentistas bons, que você consegue pagar valores acessíveis e com condições acessíveis para você. Basta só ganhar um pouquinho de tempo ali e fazer uma pesquisa, né? Que às vezes a pessoa quer as coisas da noite pro dia, que é muito fácil. Não, ali faz uma pesquisa na tua cidade, que eu tenho certeza que você vai encontrar um dentista. E às vezes, se tá um pouco fora do teu orçamento ainda, por que não faz uma avaliação com o seu dentista, vê quanto que custa para fazer o tratamento para você e vai fazendo o pé de meia. Vai guardando um dinheirinho ali. Tem vários relatos de pessoas aqui no TikTok que esperaram 1, 2 anos guardar dinheiro para fazer. Às vezes você não tem o dinheiro agora, mas você vai lá e vê, pô, é 10 mil. É 5 mil, eu não sei qual que é o tratamento da pessoa que comentou. Mas consegue economizar, né? Passa um cartão, faz um boleto, você consegue resolver se você quiser. Prótese fixa protocolo com implantes dentários tem prós e contras, isso é fato. Mas será que ela não vale a pena de ser feita porque você precisa ter uma manutenção com o seu dentista? Olha esse comentário aqui, ó. Eu tenho prótese protocolo, tem seus prós e contras. O ruim é que tem que colocar sempre a massinha no buraco do pino e tem que fazer a limpeza sempre. Duas coisas. A massinha do pino caindo toda hora, tem uma coisa errada. Pode acontecer de cair? Pode. Pode repetir? Pode. Mas se repetir, o dentista já vai olhar, opa, tem alguma coisa errada aqui, a gente vai ajustar. Então isso aí não é para todo mundo. Não vai acontecer. Agora, no longo prazo, depois de alguns anos, a massinha pode cair, pode escurecer e tem esses ajustes. Agora, a limpeza fazer sempre? Claro que tem que fazer a limpeza sempre. Só que isso não é um problema, porque quando o paciente que não tinha, o paciente que tem protocolo agora, ou que precisa, no momento que ele tinha seus dentes, ele precisava fazer a limpeza sempre também. Você que tem seus dentes e tem tratamento de canal feito, restaurações grandes, você precisa fazer a limpeza no seu dentista sempre também. A gente preconiza a cada 6 meses. Eu falo que depende do perfil, porque tem pacientes que escovam muito bem, controlam muito bem a higienização, e mesmo que eles passem de 6 meses, vão uma vez por ano, vai estar tudo certo. Agora, quando você tem um trauma ou tem algum tipo de tratamento nos seus dentes, você precisa de controle. Se você fez facetas de resina, um tratamento estético, você vai precisar fazer limpezas e manutenção de polimento dessas resinas. Se você fez tratamento de canal com restaurações extensas, você tem que fazer a limpeza com o seu dentista, porque aquele dente não tem mais sensibilidade. E de fato, quando você tem prótese protocolo, primeiro que você tem que usar os fios dentais específicos e o irrigador oral. Esse irrigador oral aqui a gente pode deixar linkado para você, que aqui no TikTok Shop tem esse baratinho. No artigo da descrição, do perfil inicial no TikTok, tem outros modelos. Mas todo mundo que usa prótese protocolo precisa fazer a higienização com o seu dentista. Isso não é um contra, não é uma desvantagem do tratamento, porque com os seus dentes você precisa fazer, com o aparelho você precisa fazer. É normal. Se você faz a manutenção, você tem um hálito melhor, uma prótese que dura mais, um dente que dura mais, uma restauração que dura mais.